Pode falar? Joia. Bom, boa noite. Não seria possível deixar o Léo vir aqui dar uma palestra na elétrica sem a gente marcar esse momento. Não é uma homenagem, são só algumas palavras iniciais, até não muito longas para não interromper e atrasar aqui a palestra, né? Mas acho que nós somos uma universidade muito jovem, né? Eu atribuo isso a questão das vezes a gente ser meio sem jeito de homenagear essas pessoas que foram muito importantes para a nossa história, dos alunos que estão aqui. Já haviam ouvido falar de Léo Pini? Não? Mas fizeram EA 869. E se recordam lá do livro que usaram lá? Então, vocês podem ir buscar lá, tá? Se essa sala aqui pudesse falar, ela com certeza falaria hoje para o Léo de que ela já estava com saudades. Foi nessa sala que eu conheci o professor Léo como aluno de graduação, né? E depois, tenho inúmeras outras memórias do Léo, que eu vou deixar para contar em outros momentos, porque no que tiver ao meu alcance, a gente vai continuar te trazendo aqui sempre que puder, porque não só pelo respeito da sua trajetória aqui na FEC, mas porque todos que lembram de você sempre lembram com muito carinho, pela sua gentileza de sempre, pela sua atenção. Todos têm histórias para contar. Então, Léo, obrigada mais uma vez por ser tão atencioso, de sair um pouco ali da sua vida mansa, de aposentado, e talvez sentar para preparar uma palestra, vir até aqui. E por mais que às vezes hoje em dia esteja sendo difícil atrair esse público, né, que são os nossos alunos, a gente não vai deixar você vir à toa, não. A gente comprou um presentinho aqui, o DCA. Gostaria de presenteá-lo para você ter uma Páscoa bacana. Obrigado. E fica de estímulo para você voltar mais vezes, tá? Bom, eu não vou abrir, senão vão querer dividir comigo. Tá bom. Para você e para a Silvia curtirem aí. Obrigada, Léo. Muito bem. Bom, boa noite a todas e todos. É com grande satisfação que apresento o professor Léo Pini Magalhães, nosso convidado especial para a aula inaugural da FEC, com a palestra intitulada Ultrapassando Barreiras. O professor Léo Pini Magalhães possui uma trajetória acadêmica notável na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. Graduou-se em Engenharia Elétrica pela Unicamp em 1974 e concluiu o mestrado na mesma instituição em 1977. Posteriormente, obteve o título de doutor em Informática pela Technical University of Darmstadt, na Alemanha, em 1981. Ao longo de sua carreira, o professor Léo destacou-se na área de ciência da computação, com ênfase em processamento gráfico, atuando em síntese e análise de imagens, animação e visualização. Sua dedicação ao ensino e à pesquisa contribuiu significativamente para o avanço da engenharia elétrica e computacional. Durante sua trajetória na FEC, ocupou diversos cargos de liderança, incluindo a direção da faculdade, sempre demonstrando compromisso com a excelência acadêmica e a formação de engenheiros altamente capacitados. Sua atuação como diretor da FEC no período de 1999 a 2003 foi marcada por iniciativas que fortaleceram a integração entre ensino, pesquisa e extensão, promovendo um ambiente acadêmico dinâmico e inovador. A palestra Ultrapassando Barreiras
reflete não apenas os desafios enfrentados ao longo de sua carreira, mas também sua visão sobre a importância da resiliência, inovação e pensamento crítico no ambiente acadêmico e profissional. É uma oportunidade única para todos nós aprendermos com sua experiência e nos inspirarmos a superar nossos próprios obstáculos. Convido todos a ouvirem atentamente as palavras do professor Léo Pini Magalhães, cuja trajetória é um verdadeiro exemplo de dedicação, superação e contribuição para a ciência e educação. Seja muito bem-vindo, vindo de volta à FEEC, professor Léo. Aplausos. Bom, obrigado pelas homenagens certamente exageradas e aceito, agradeço, né? Agradeço ao Hugo e ao Bruno pelo convite, né? Professor Hugo, nosso diretor, professor Bruno, nosso diretor associado. E a ideia dessa palestra é ilustrar alguns desafios da nossa área, né? E para motivar os calouros, né? Exatamente a ultrapassar as barreiras. Bom, calouros aqui temos um. Vamos incentivá-los. E não calouros temos 4, né? E os outros são jovenzinhos como eu, né? Bom, então quero também agradecer a gentileza dos colegas que vieram prestigiar essa palestra, né? Eu vou dar uma abreviada, né? Eu havia pensado em 50 minutos, mas se eu falar 50 minutos, a próxima aula não vai começar. Então eu vou dar uma abreviada e falar meia hora, né? Que é para... E vamos ver o que nós conseguimos fazer, né? Bem, então mais uma vez, obrigado a todos pela presença, né? E eu vou começar recordando, né, a minha aula inaugural, que na época chamava aula magna, dada pelo professor Zeferino Vaz, né, em 1970, em março, no auditório do Instituto Agronômico de Campinas. Jeromel não assistiu essa, né? Assistiu? Não, a próxima, né? Os outros colegas todos não assistiram, que são mais velhos, então nem tinha aula de inauguração. Não, e o professor Zeferino Vaz, né? Ele, nas aulas inaugurais dele, depois eu fiquei sabendo, ele gostava muito de falar da questão da importância do inverno para a sociedade humana, né? Pensando na questão da fábula da cigarra e da formiga, né? E ele falava o seguinte: por que o hemisfério sul é subdesenvolvido? Lógico que ele não falava nessas palavras, né? Essa interpretação. Porque nós temos muito verão, né? O hemisfério norte tem muito inverno, então isso obriga as pessoas a serem mais cautelosas. É verdade ou não, né? Bom, pensando no dia de hoje, a gente vê que o hemisfério norte não está muito cauteloso, né? Mas, bem, então só uma referência aqui e o importante aqui ainda, né? E aí vai a mensagem direta aqui para os nossos alunos, é não conjugar o verbo procrastinar, que é adiar,
né? Não adie. Faça tudo que você tinha que fazer hoje, faça ontem. Né? Tá certo? Isso vale para a vida profissional. Bem, utilizando aqui o símbolo antigo que a gente usava para a nossa faculdade, né, o logo, né, esse logo, ele procurava mostrar que a nossa faculdade junta energia e informação. Que, aliás, por coincidência, fiquei sabendo agora, né, folheando o livro lá das aulas inaugurais, que eu dei uma em 2005, ou seja, 20 anos atrás. E aí eu já fui desafiada a dar uma daqui 20 anos. Que o título será Caindo das Barreiras, porque eu não vou conseguir mais ultrapassar nenhuma. Né? E o tema, em 2005, foi energia e informação. Né? Porque é alguma coisa que está fincada aqui na nossa faculdade. Né? Nós temos 4 departamentos, todo mundo sabe disso, menos você, talvez. Que é o Departamento de Computação e Automação Industrial, Departamento de Comunicações, o Departamento de Sistemas de Energia e o Departamento de Eletrônica e Biomédica. Né? Todos representados aqui, aliás. E pesquisa em inúmeras áreas, inúmeras. Né? Eu vou citar aqui ao Léo. Controle, robótica, sistemas inteligentes, eletrônica de potência, som, antenas, sensores, atuadores, computação, bioengenharia, processamento de sinais, etc, etc, etc. Hoje eu vou dar alguns exemplos de imagem, né? Porque uma imagem vale por 1000 palavras. Né? E eu sempre defendi que a nossa faculdade mudasse de nome, a Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação Gráfica. Né? Sem nenhum... Brincadeira, lógico. Sem nenhum... Não querendo dizer nada com a nossa área. Né? Mas imagens é uma área, né, que, inclusive, passa um pouco ao longo de diversos departamentos, porque alguns departamentos também trabalham com processamento de sinais, né? Tá certo? E que também tem a ver com a área de imagem. Né? Bom, então, nós vamos falar aqui de informação. Né? Então, energia, tá certo? Também, né? É tratada especificamente no Departamento de Sistemas de Energia, né? Temos aqui o professor Antenor, que é do departamento, mais o professor Jeromel. Bom, podemos passar. A ideia aqui da motivação é ilustrar a transformação entre os mundos analógico e digital, que foi uma barreira importante. Na década de 70, né, quando eu estava estudando aqui, né, existia um filminho, né, chamava Os Jetsons. E aí, vocês já ouviram falar? Já, tá. E, é.
Bom, então, nessa... Se eu achar aqui o cursor... Cadê o cursor? Bom, então, nesse primeiro filme, né, que é da década de 70, eles já estavam antecipando, né, nesse filmezinho, a questão de misturar imagem e voz numa chamada telefônica. Isso não existia na década de 70. Né? O celular também não existia, né? Bom, então, o que eu chamo aqui de primeira barreira a ser ultrapassada era exatamente, né? Você tem a voz, você tem a imagem, tá certo? Nós vamos codificar essa informação analógica, transmiti-la e depois decodificar. Tá certo? Então isso para dar um exemplo de uma barreira importante que a engenharia ultrapassou, né? E que hoje em dia parece fácil de estar aqui no celular, mas na década de 70 nem telefone a gente tinha direito aqui, pelo menos. Bom, e para possibilitar isso, né, então do ponto de vista teórico a gente tem o teorema de Naix-Shannon, tá certo? Que talvez vocês já tenham visto, né, e que você vai ver nos cursos de telecomunicações, em que eu quero pegar um sinal analógico e digitalizá-lo. Para isso, a frequência de amostragem, tá certo? Tem que ser pelo menos o dobro da frequência desse sinal. Tá? Então, é um exemplo aqui que eu vou passar ligeiro por ele, tá? Então, nós temos aqui esse sinal aqui vermelho, né? Que tem uma frequência de 2 kHz, tá? E eu tenho outro sinal, só para ilustrar, verde, que tem uma frequência de 8 kHz. Então, se eu amostrar com pulsos a cada 10 kHz, a cada 0,1 milissegundos, tá certo? Ou seja, a cada 10 mil, né? Eu estou amostrando aqui nesses pontos azuis. Tá? E aí, 10 mil, tá certo? É maior do que 4 mil, que seria 2K, e menor que 16 mil, que é a frequência do sinal verde. Então a gente só consegue reconstruir aqui, né, o sinal vermelho. A gente não consegue reconstruir o sinal verde. Tá? Bom, todo mundo que está aqui sabe disso, então não precisa. Menos você que não fez telecomunicação, mas vai saber daqui a pouquinho. Bom, então esse é o exemplo de uma barreira, né, que foi vencida utilizando teoria muito anterior a isso, década de 40, 50, que o teorema de Naix até antes, né? E a tecnologia de eletrônica da década de 70. Né? É legal a gente ilustrar, né? Deixa eu pegar um dado aqui, que à época, em 1973, essa faculdade aqui tinha um convênio com a Telebrás, coordenado por um professor que era o chefe do departamento de comunicações, professor Regi, tá certo? Que tratava exatamente dessa problemática na transmissão de sinais. Né?
usando alguma coisa chamada PCM, que era o Pulse Code Modulation. Bom, dei uma acelerada aqui, me desculpem. E aí, os outros exemplos de barreiras, eu vou focar na área que eu conheço alguma coisa, né? Que é a área de imagens. Então, nós temos aqui um gráfico manjado, em que eu tenho entrada, a entrada pode ser uma descrição, um programa, a saída pode ser uma descrição ou uma imagem. Então, entradas, descrição e imagem. Saída, descrição e imagem. Se eu tenho uma entrada como descrição e tenho uma saída imagem, eu tenho síntese de imagem. Tá certo? Então, eu estou, a partir de um programa, que é uma descrição, gerando imagens. Tá? Bom. Então, alguns exemplos de desafios que foram pouco a pouco sendo vencidos, né? Então, aqui, nesse caso, nós temos, a luz está aqui, né? Tá certo? Bom, a imagem, né? Essas esferas são modeladas, acho que dá para ver, por pequenos quadrados, né? Em que a gente distingue os quadrados aqui quando a luz ilumina essa imagem aqui. Vamos notar que eu não tenho sombra aqui, né? Ou seja, essa luz aqui que deveria gerar uma sombra aqui, né? Tá certo? Como eu tenho algoritmos, tá certo? Que são chamados, né? Que eles analisam só o objeto em si e não a interferência ou a relação entre os objetos, então eu não gero sombra. Bom, o nome do modelo de iluminação não interessa aqui. Esse outro é a mesma imagem, só que agora a gente não enxerga mais esses quadradinhos aqui. Por quê? Porque eu estou espalhando a cor entre os quadradinhos. Tá certo? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma interpolação das cores entre os diferentes quadradinhos. Continua sem gerar sombra aqui. Tá? Então, o que foi aperfeiçoado aqui foi como distribuir a cor na superfície. Esse outro aqui já é um aperfeiçoamento também, e é interessante notar que se a minha esfera for metálica, eu tenho esse fenômeno aqui, né, do espelhamento aqui, né? Então eu tenho um foco aqui, tá certo? Onde tem um pequeno ponto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Tá? Continua cada objeto sendo tratado individualmente, então não tem interferência de um para o outro. Bom, vamos. Esse aqui já é um modelo, vamos chamar global, ou um modelo em que eu tenho interferência entre os objetos, tá certo? Em que não só eu trato cada um dos objetos, tá? Como também a interferência desses objetos entre si, né? Tá certo? Onde um objeto aqui é essa superfície também que está obtendo a sombra. Estão vendo? Tem uma sombra aqui, porque esse objeto aqui tem um certo grau de transparência, e aqui esses objetos são opacos, né? Bom.
todas essas figuras são feitas com Ray Tracing. E o que é Ray Tracing? Né? Ray Tracing é como é que eu obtenho a cor de um determinado objeto, né? Com essa luz que está vindo daqui, no caso uma fonte de luz, né? Então, é como se eu tivesse um quadro, né? Quem não me vê nesse quadro, me vê fora do quadro, tá certo? Não vai aparecer na imagem, né? Porque eu sou observador, eu vou jogar os raios e vou pegar vocês que estão aí, né? Mas só vou conseguir reproduzir o que eu consigo enxergar nesse quadro, nesse retângulo aqui. No entanto, quem está fora do retângulo está ajudando a iluminar o ambiente também, né? Então a luz, que no caso não seria esse tipo de luz, né? De um determinado objeto, né? Está recebendo, né? O meu raio chega lá e captura a iluminação que aquele objeto está jogando, né? Então isso chama Ray Tracing. O próximo slide mostra um outro método que chama radiosidade, tá? Estou andando depressa, preciso... Bom, então com radiosidade a gente consegue aproximar melhor a luz do ambiente. Porque esses primeiros algoritmos de Ray Tracing, eles definem que o ambiente tem uma determinada luminosidade e usam essa luminosidade, tá? Aqui é um algoritmo que custa muito mais tempo para executar, né? E ele trata todas as superfícies interagindo com todas as superfícies, tá? Depois de feito tudo isso, é que ele vai gerar a imagem final, né? Então, é um método muito mais custoso, né? Ou seja, o cálculo da iluminação não começa pelo meu ponto de interesse, que no caso seria eu aqui, né? O ponto de interesse seria eu é que estou vendo. Então, eu jogo o raio aqui e vou vendo quem atinge, né? Esse outro, ele calcula tudo aí depois de calcular tudo é que ele vai ver onde ele vai projetar, né? Bom, meus colegas aqui, eu acho que vão todos mudar de área, né? Que não trabalham nessa área, então o POV-Ray é uma boa dica, né? É um software de domínio público, tá? Que faz imagens muito interessantes. Por exemplo, essa, né? Então a gente nota que, né, que é uma imagem que à primeira vista poderia ser uma fotografia, né? E não uma imagem sintetizada, né? Não sei se o Zé Mário trabalhou com POV-Ray. Trabalhou. E pelo ar, sem muito entusiasmo. Bom, né? Então é uma cena bastante interessante e esse é um POV-Ray de 2023, uma versão já bastante... E o POV-Ray é baseado em Ray Tracing, né? Bom, algumas barreiras a mais que a gente vai ver aqui, dois exemplos rápidos. Cabelos.
Então, o cabelo está sendo modelado por partículas. Então, isso é um software do mesmo tipo que o POV-RAY, só que é um mais potente, né? Ou mais moderno, chamado Blender, né? Bom, um outro exemplo também feito com o POV-RAY. Então aqui a gente está vendo a modelagem de tecidos, né? Razoavelmente bom, Zé Mário, ou não? Razoavelmente bom. E de cabelo, né? Por um outro método, né? Que é por molas, né? Hair spring, está escrito ali. Eu imagino que os movimentos tenham sido digitalizados, né? Imagino, né? Mas então essa área aí, né? Ele, de vez em quando meu mouse some aqui, mas ele daqui a pouco aparece. Hã? Não, ele some, não. Espera aí. Não, eu acho lá, pode deixar. Bom, uma próxima área que nós temos é processamento de imagens, tá? Que eu vou dar um exemplo só aqui, tá? Que nesse exemplo aqui nós temos um defeito na imagem aqui, tá certo? É um trabalho do INPE, no caso aqui, e com o processamento dessa imagem, a gente tira esse defeito da imagem aqui, né? Imagem. Tá? Bom, eu vou pular esse outro exemplo, que são aqueles mapas do tempo que a gente usa, que a gente conhece das previsões meteorológicas, né? E a última área é uma área em que a entrada é uma imagem e a saída é uma descrição, né? Bom, nós temos aqui 4 exemplos, né? Dado uma face, descobri que essa face é da Karina, né? Através dos pontos, vamos chamar importantes, da face, né? Da mesma forma, dado uma impressão digital, descobrir o CPF dessa impressão digital, né? Descobrir se esse elemento aqui é uma maçã ou não, né?
e verificar se um pulmão tem Covid ou não. Por exemplo, são os quatro exemplos aí de imagens, e a partir das imagens chegar chamaria uma descrição. Bom, essas áreas todas, né, têm um maciço interesse, né, da inteligência artificial, né? Que eu ia até fazer uma brincadeira da inteligência artificial, mas eu vou falar, porque senão vai demorar, né? A brincadeira era o seguinte: eu ia pedir para vocês fecharem os olhos e imaginar uma cena no campo, um campo com árvore e tudo. Eu tenho certeza que cada um de vocês vai imaginar uma cena ligeiramente diferente, né? Uma vai ter uma árvore alta, uma árvore baixa, vai ter mais mato, vai ter boi, Por quê? Porque a base de informação a partir da qual vocês estão construindo essa imagem é diferente. A base de informações é você. Cada um de nós vai construir essa... né? Então, só como para os entrantes terem sempre esse olhar crítico, né? Ou seja, quando a gente pergunta alguma coisa para um sistema inteligente, ele vai responder a partir da base dele, né? Que alguém fez essa base, né? Então, sempre cuidado nessa área. Também é interessante notar que essas áreas, elas não são separadas pelo aquilo que eu chamo de fronteiras africanas, né? Os europeus chegaram na África e disseram: pá, foi uma régua, aqui é um país, aqui é outro. Não era, né? E não resolveu isso até hoje. A mesma coisa nessa área, né? As áreas são, né, fluidas entre si. Aqui era essa brincadeira que eu ia fazer. E aqui eram 4 exemplos que eu vou até mostrar rapidamente, de 4 trabalhos, né, na área de imagens que hoje em dia estão rolando, né? Aqui, né? É lógico, esses trabalhos têm a ver com essa área de imagens. Como eu disse no início, tem 250 mil trabalhos executados aqui nos 4 departamentos, né? Deixa eu mostrar um exemplo aqui da professora Letícia, que pretende exatamente identificar tudo que é verde aqui é Covid, né? Então, não era um pulmão muito bom esse, né? Então, ela parte daquelas 4 imagens que estavam aqui, gera essa imagem aqui. Então, isso são trabalhos que estão sendo executados no momento aqui, não por mim, mas por colegas. Um outro exemplo da professora Paula, que está aqui, também rapidinho. Então, a ideia aqui é o gestual, né? Fizeram italiano falando. Então, aqui é o gesto, né? Poderia ter movimento labial aqui também, né? Mas não é o caso desse exemplo. Bom, aí um outro trabalho em Libras, no caso aqui também com avatar, né?
ideia aqui são os avatares, né? Falando, entre aspas, um determinado texto. Né? Não entendemos nada, hein, Zamara, que está escrito que ela está falando. Bom, e por último, né, um trabalho aqui parecido não, mas dentro do mesmo contexto, na verdade não é nada parecido, da professora Ting, que está lá atrás. Então, a ideia desse trabalho é, a partir de ressonância magnética, estudar os tratos cerebrais. Né? Então, dentro desse lado aqui, você tem o cérebro, e aqui você tem um plano que está percorrendo, e vocês estão vendo as fatias do cérebro. Né? Como a Ting me explicou, né, isso é usado para planejamento de cirurgia, né, por onde o cirurgião acha que vai ser mais propício em função das áreas aqui do cérebro, para ele penetrar nesse cérebro e fazer alguma inserção. Bom, então, obrigado a eles a Ting, a Paula, a Mário e a Letícia por terem enviado esses trabalhos para eu mostrar. E terminei. Né? Então, muitas barreiras ainda a ultrapassar. Né? Os mais velhos aqui, né, ultrapassaram muito, e ainda tem algumas. Né? Os mais novos, né, vão ter mais barreiras ainda a ultrapassar, e que serão outras, né? E essas aí já estão ultrapassadas. Muito obrigado a todos, né? E foi uma ideia geral, né, de mostrar os desafios que a engenharia apresenta, né? Ou apresentou e irá apresentar. Obrigado, boa noite. Bom, convido-os para daqui 20 anos. Tá bom, muito obrigado. Vai ter aula aqui agora, né? Tá, obrigado, hein? Obrigado, Hugo, pelo convite. Né? Deu para...